Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 19º episódio da primeira temporada, intitulado No Âmago da Glória. Gente, vendo esse episódio, eu chego à conclusão de que nós, eu me incluo nisso também, nós fãs de Jornada nas Estrelas, nós os trekkers, nós somos pessoas muito chatas. Por quê? Porque agora, revendo a primeira temporada de TNG, que todo mundo fala que é ruim, que não sei o que, coisa e tal, eu estou percebendo que tem episódios sensacionais nessa primeira temporada, E no Âmago da Glória é um deles. Por quê? Porque vai ser um episódio de personagem. E agora a bola da vez vai ser o Worf. Então todo o universo Klingon vai ser abordado nesse episódio, E ele foi abordado de uma forma muito interessante, O plot começa, com uma batalha na zona neutra e a Enterprise vai investigar. Aí ela encontra um cargueiro, que está ali na iminência de explodir, O LaForge ele vai junto com o Riker e com o Data para esse cargueiro, Ele, inclusive, ele bota um transmissor, no óculos dele lá, no caso, E a gente tem a oportunidade de ver como é que o LaForge enxerga, Isso é uma curiosidade do episódio, Que ele vai enxergar além dos comprimentos de onda do visual. Então ele vai enxergar em outros comprimentos de onda, E aí a visão é meio embaralhada por causa disso, E aí o pessoal fala, mas como é o Picard, que está vendo na tela, da Enterprise, o que o LaForge está enxergando dentro do cargueiro, Ele fala assim, mas isso não é muito complicado, não, o LaForge, a gente não, quando está numa sala com muito barulho, a gente não seleciona os barulhos que a gente quer escutar, a gente não tem como fazer isso. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quer dizer, foi interessante a gente ver isso, A gente imagina, que com o passar dos anos, com o passar dos longas, e a gente foi vendo que o LaForge ele foi mudando, o seu sistema, de visão, A gente imagina que a coisa tenha sido aperfeiçoada, tenha sido melhorada, com o passar dos episódios. Mas isso é só uma curiosidade do episódio. Eles vão encontrar dentro desse cargueiro, 3 Klingons, sendo que um está muito ferido, E os Klingons começam a jogar uma conversa lá de que eles estavam indo como passageiros, de que eles foram atacados por uma nave Ferengi, coisa e tal. Só que o Worf percebe, ao analisar, vamos dizer assim, as marcas de tiros, das naves Ferengi, o Worf ele percebe, que as armas que atiraram eram Klingons, no caso, E aí os Klingons falaram, é verdade, era uma nave Ferengi com armas Klingon, Mas a gente percebe que os Klingons estão ali escondendo alguma coisa, Só que eles ficam muito curiosos com a presença do Worf, como um oficial da Federação, E aí vai se começar toda uma conversa ali, de que até onde, o Worf ele fica manso, entre aspas, ao conviver com humanos e até onde o espírito guerreiro do Klingon está dentro dele ainda. E o Worf fala que ainda sente esse espírito guerreiro, mas que ele tenta segurar esse espírito guerreiro vivendo entre os humanos, coisa e tal, E esses Klingons, o principal ali, que é o líder deles, que é o Corrys, ele começa a atiçar o Worf, a trazer esse espírito guerreiro de volta, O Klingon que está muito ferido, ele vai acabar morrendo, e quando ele morre, o que acontece, Eles, na hora que está morrendo, eles meio que pegam o olho assim do cara, abrem o olho do cara assim, O Data interpreta isso como uma espécie de ritual para você ver eles indo para Sto-vo-kor, que ainda não existia o termo Sto-vo-kor, Sto-vo-kor é o paraíso dos Klingons, no caso, E quando eles morrem, eles dão um berro gutural, coisa e tal, para meio que anunciar, o guerreiro que está indo, para o Sto-vo-kor, no coisa e tal, Isso segundo, a interpretação do Data. É interessante perceber que o Picard ficou muito perplexo, com toda essa coisa do ritual, de morte dos Klingons, E isso não encaixa muito bem, porque, mas aí a gente entende porque o personagem estava sendo construído ainda, o Picard, Porque o Picard nas temporadas seguintes ele vai ser especialista em cultura Klingon, então a gente imagina, que na primeira temporada ele já soubesse, daquele ritual de morte ali, mas para ele foi uma coisa que foi totalmente desconhecida,
Vai que de repente ele ficou interessado em estudar mais a cultura Klingon depois disso, né? É desculpa, né, que a gente pode fazer para remendar o cânon aí, né? Agora, é interessante a gente perceber, né, que depois que o Klingon morre, né, o Picard, né, e a Crusher, né, perguntaram se tinha que fazer algum preparativo especial para o corpo do morto, coisa e tal, né? Aí o Klingon falou, não, ele agora é só uma casca vazia, pode descartar ele à vontade, entendeu? Pode jogar fora do jeito que tu quiser, né? Então tinha essa coisa aí também, né? Interessante a gente ver isso. Mas no final das contas, né, como eu disse a vocês, os Klingons estavam escondendo alguma coisa. Na verdade, o que aconteceu? Na verdade, eles roubaram esse cargueiro, né, que era de uma espécie alienígena, né? Uma nave Klingon veio a atacar esse cargueiro, né, porque eles eram Klingons renegados, e eles destruíram essa nave Klingon. Por que esses 3 Klingons eram liderados pelo Corrys eram Klingons renegados? Porque eles não aceitavam os tratados de paz entre o Império Klingon e a Federação. Eles achavam que a paz, entendeu, matava o coração guerreiro deles, entendeu? Então eles se desgarraram do Império Klingon, o negócio deles era sair guerreando, conquistando, coisa e tal, né? E eles queriam levar o Orf junto com eles, né, nessa questão aí. Veio uma nave Klingon, né, vamos dizer assim, na zona neutra, perguntar o que a Enterprise estava fazendo ali, né? A Enterprise falou, a gente viu uma batalha, tem Klingons aqui, o Klingon se chama esse, né? E aí o capitão da nave Klingon chegou, né, que o nome dele era Knero, chegou e falou assim, esses caras são criminosos, a gente tem que prender eles, no caso, né? E aí o Picard, né, beleza, vamos prender os caras, né? E o Worf passeando com os Klingons, né, pela nave, andando nos setores estratégicos da nave, coisa e tal, né? E o interessante nessa história toda, né, que quando o Worf descobre, né, que eles são renegados, né, e de que eles vão ser presos, né, para poder, eles vão ser executados. E ser executado aí é uma morte altamente desonrosa para um Klingon, né? O negócio é você, né, botar o Klingon, a melhor forma de um Klingon morrer é em batalha, né, no caso, né? O Worf vai falar com esse capitão dessa nave, né, na ponte, né, ele pede autorização para o PK para falar, né, e fala assim, pô, prende eles e bota eles num planeta onde eles vão poder, né, sobreviver de acordo com as suas habilidades guerreiras, para eles terem uma morte honrosa em batalha, né, coisa e tal, né. Mas aí o Knera lá, o capitão da nave Klingon, chegou e fala assim, ó, não vai rolar não, cara. Eu também estou me sentindo muito mal com relação a isso, eu também preferia que eles morressem em batalha. Mas as minhas ordens é de prender os caras e executar os caras, entendeu? Então o Worf ele fica assim meio, né, perdido, né? Nisso os Klingons eles vão ser rendidos, né, pelos seguranças da Enterprise, mas depois eles vão fugir. Restaram 2, né? Um morreu, né? Restaram 2, o Corrys, né, e o tenente dele lá no caso, né? O tenente dele acaba morrendo, né, num tiroteio com inseguranças, né? Um segurança morre, esse tenente morre também, né? E o Corrys ele vai correndo, né, para engenharia, né? E ele aponta uma arma para o reator de dobra lá, né, para onde faz a cristalização do dilite, coisa e tal. Se ele acertar aquilo lá, a Enterprise explode, né? Então o Worf ele vai lá tentar falar com o cara, né? O Worf ele chega e fala assim, talvez você esteja uma visão, esteja com uma visão de muito antiquada, né? Porque um guerreiro, né, um verdadeiro guerreiro, também tem que ser leal, também tem que ter senso de dever, também tem que ter senso de obediência, coisa e tal, né? E você não está tendo, então você não está sendo um guerreiro. Foi a argumentação que o Worf usou, né, para aceitar a questão da paz, né, entre a Federação e o Império Klingon, né? Mas aí o Corrys não estava muito afim disso, né? Então o que o Worf faz? O Worf dá um teco na cara do Corrys, né, de phaser, né, no caso, mata o Corrys, né? Mata o Corrys, né? E aí quando o Corrys morre, né, o Worf dá um berro que ecoou pela toda a nave, talvez por todo o quadrante alfa, né? Aquele berro ele tem uma carga simbólica enorme. Por quê? Porque o cara morreu, né? O Worf também abriu os olhos dele antes dele morrer, coisa e tal, né? Mas o que o Worf fez, né? Já que ele vai ser condenado à morte mesmo, eu vou matá-lo em batalha. Entendeu? Ele não foi executado, ele acabou morrendo em batalha, assim como outro Klingon. Então eles tiveram uma morte honrosa. Então o Worf está ali gritando de repente pela dor de perder um par, né? Um cara que estava novamente inflamando a chama Klingon, né?
dentro dele, a chama guerreira Klingon dentro dele, mas ainda assim pode ser também entendido como um grito de alívio, porque ele acaba dando uma morte honrosa ao seu par, né? E era a primeira vez, se eu não me engano, que ele, entendeu, estava tendo contato com um Klingon mesmo, né? E ele vai contar a história de que Tomer, né, da história que ele ficou quando era criança preso nos escombros, né, de que um casal de oficiais da Federação salvou eles, né, no caso, né, que são aqueles russos lá, aquele casal russo lá que depois criou Alexander, o filho dele, né, no caso, né. Então a gente começa a ver essa história do Worf sendo contada na primeira temporada, um episódio muito bacana, né, que trabalha esse universo Klingon, traz esse ritual fúnebre dos Klingons, né? No final, o próprio Kynera chega para o Worf, né, e fala com ele assim, se você quiser, quando você terminar sua missão na Enterprise, se você quiser, o Império Klingon está de portas abertas para você, né? Aí o Worf fala obrigado, né? E aí o que acontece? Todo mundo, ele volta pro posto dele na ponte e todo mundo fica olhando para ele preocupado, né? Aí o Worf vira, olha assim pra galera, né? Olha pro Picard, pro Riker, né? Pro Data, pro LaForge, todo mundo olhando pra ele assim, né? Pô, será que ele vai aceitar sair da Federação e ir pro Império Klingon, né? Aí o Worf fala, eu só tava sendo educado, gente, entendeu? Não podem ficar sossegados que eu quero ficar aqui na Federação, sério, né? Quero ficar aqui na Federação, eu faço questão de estar aqui na Federação. Então é um episódio muito legal, gente. É um episódio... Eu, particularmente, eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dessa coisa do universo Klingon, né, em Jornada nas Estrelas, né? E esse episódio, ele tá trabalhando isso de uma forma muito bacana, entendeu? E é um episódio da primeira temporada que a gente vive, né, falando que foi uma temporada ruim, né? Mais um episódio bom da primeira temporada. É muito bom a gente assistir as coisas em retrospecto, né? A gente dá uma folga aí de 20, 30 anos, né? É claro que eu revi já Jornada nas Estrelas, né, de TNG depois disso, né, até porque eu tenho as caixas de DVD, né. Já vi, né, mas é interessante a gente voltar, né, a ver isso de novo, né, já agora com outros olhos, estamos aqui agora, né, em 2021 agora, né, no caso, né, e vendo essas coisas, né, entendendo essas coisas, revendo, fazendo um retrospecto disso, né, com outros olhos, né. Então é isso, gente. Um abração para vocês, vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, tocar o sininho para saber das nossas notificações, tá? Saber quando vai sair nossos vídeos, porque essa ajuda de vocês sempre é muito legal, tá? Abração, fui, até a próxima.